Passamos agora para o momento da palavra do nosso Senhor. E eu gostaria de convidar os irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias no livro ou na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 4, versículos de número 4 e 5. Nós já estamos no período de férias e aí nós não teremos mais o nosso culto infantil por enquanto, tá certo? Então as nossas crianças permanecerão conosco e eu estarei logo após a leitura fazendo a instrução para que eles possam se dedicar ali ao desenho e à instrução do que estarão fazendo como crianças nessa parte do culto. Gálatas capítulo 4, versículo de número 4 e o versículo de número 5. Apenas esses dois versículos. Gálatas 4, versículo 4 e versículo de número 5. Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. Para que todos possam ter encontrado. Gálatas, capítulo de número 4, versículo 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Eu quero convidar você a fazer essa leitura comigo, todos juntos, de forma uníssona. Vamos lá? Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Oremos, meus queridos. Bondoso, soberano e eterno Senhor, eis que Tua palavra está diante dos nossos olhos, e clamamos ao Senhor por sabedoria e entendimento, que possamos sair daqui edificados com a Tua verdade, em nome de Cristo Jesus. Amém. Agora eu gostaria de convidar as crianças que venham aqui à frente, porque eu quero orientar vocês sobre o que eu quero que vocês façam nesta noite. Pode vir aqui. Todas as crianças venham aqui, e o pastor vai orientar vocês o que nós queremos que vocês façam. Peço que os pais já fiquem atentos com o papel para que possam escrever, para que possam desenhar, tá certo? Coloque os filhos ao lado de vocês e oriente-os enquanto a mensagem está acontecendo. É seu dever como pai instruí-los neste ensinamento. Se não estiver ali material, pedir ali o Ismael para providenciar as folhas. Eu acho que tem ali, mas qualquer coisinha a gente vai providenciar. E aí? Diferente, rapaz. O cabelinho aí está diferente. Gostei. Minhas queridas, meus queridos, deixa eu te falar. O pastor vai estar falando sobre o nascimento de Jesus, sobre a importância da vinda de Jesus sobre esta terra. E o que é que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês desenhem o nascimento de Jesus, tá certo? Então vocês lembram como é que é o presépio, o desenho do nascimento? Jesus na manjedoura, Maria, João, ali o estábulo, pode desenhar um boizinho, uma vaquinha, tá certo? Aí vocês vão desenhar esse desenho. José, perdão. Oh, meu Deus. É a idade, gente, está ficando velho. Então eu quero que vocês façam esse desenho. Depois que terminar, eu quero ver o desenho de vocês, tá bom? Então vão lá, voltem para os seus locais, peguem a folha para que vocês possam fazer o desenho conforme é devido. E você lá vai aonde? Você lá vai aonde? Como vocês ouviram na instrução dos nossos pequeninos, nós estaremos falando sobre a vinda do nosso Senhor. O texto nos apresenta esta realidade. Todos os especialistas na área de cultura, na área da antropologia cristã, eles dizem que nós conhecemos uma cultura, a religião de uma cultura, na observação das suas datas religiosas.
nas suas práticas em datas religiosas, nós conseguimos então conhecer a cultura e saber o quão religioso, ou em que direção a religião deste povo encaminha, em que direção ela aponta. Nós vivemos agora nesse período o advento natalino. Segundo a tradição cristã, no dia 25 nós vamos relembrar o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é a data oficial, é uma data apenas tradicional, mas ela tem um grande peso e uma grande importância por nós, porque ela representa o nascimento do nosso Senhor Jesus. Durante todo este mês, então, a nossa comunidade deveria de estar pensando, vivendo, experimentando esta realidade. As decorações da rua, as decorações nas casas, nas lojas, deveriam de apontar para isso, porque essa é a nossa data oficial num país que se diz cristão, na onde a sua maioria diz servir a Cristo. Porém, se você caminhar pelas ruas de Araguaína, se você olhar pelas vitrines, se você for ao shopping, você poderá identificar Jesus nessas decorações. Se chegasse hoje um estrangeiro, viesse alguém do exterior, que nunca ou tivesse ouvido falar da data referente ao mês de dezembro, que não houvesse ouvido falar de Jesus, se ele caminhasse pelas nossas ruas e observando as nossas decorações, se ele olhasse para as nossas vitrines, se olhasse para os enfeites que se encontram, ele conseguiria perceber, ele conseguiria ver Jesus. Ou seja, ele conseguiria definir que essa data, ainda que ele não soubesse o nome, se refere ao nascimento de alguém. Ele poderia perceber isso. E na sua casa, dentro do seu lar, se ele fosse o seu convidado, se ele chegasse lá, através das conversas que rondam a respeito deste mês, das confraternizações que você estará participando, ou que você até estará promovendo, das reuniões que você estará vendo, das conversas ali com os filhos, na orientação, é possível que esse estrangeiro, sem você citar que nós estamos comemorando o Natal, perceba, veja, compreenda que essa data se refere à vinda do nosso Messias. Cuidado com a resposta. A resposta que você dê a essa pergunta, ela aponta a sua religiosidade. Ela aponta para, de fato, aquilo que você tem experimentado e vivido nesses dias. Veja, queridos, nós vivemos aquilo que é chamado agora da era pós-cristã. E a igreja, ela permanece adormecida nesse período, achando que nós vivemos como o período inicial da Reforma Protestante, ou no auge dos avivamentos, onde o Ocidente inteiro foi impactado com a mensagem de Cristo. E aí você poderia perceber dentro da cultura aquilo que expressava Cristo. Mas isso morreu já faz tempo. Nós não conseguimos mais discernir Cristo na nossa cultura. O Natal já não fala mais sobre o nascimento de Jesus. É o personagem secundário. Natal tem muito mais a ver com o Papai Noel, com o velhinho de cabelo e barba branca, que dá presentes de Natal. Natal tem muito mais a ver com confraternização, com bônus de final de ano, com ajuntamento e festa, do que com a percepção da eternidade rasgando para que o temporal fosse alcançado pela salvação através de Cristo Jesus. Quão longe, quão distante nós estamos da realidade daquilo a qual nós dizemos crer. E até, de uma certa forma, propagamos. Quão longe as nossas práticas e a nossa cultura está do verdadeiro cristianismo. Então a pergunta é, ainda há fé em nós? Ainda cremos e ainda temos Jesus como nosso único e suficiente Salvador? Ele ainda é a coisa mais importante sobre as nossas vidas? Olha como Paulo trata deste texto. Para Paulo, a vinda de Cristo estabelece um paradoxo em todo o universo.
há uma mudança em todo o tempo, em toda a realidade humana. Nunca na história da humanidade, em nenhuma outra religião, se fala da forma como aqui se fala e a forma como Paulo apresenta. Eu quero chamar a atenção para você, que Paulo começa dizendo que há uma plenitude dos tempos. Veja, Jesus não nasce por acaso. Ele não aparece por acaso. Não é o acaso que traz o nosso Senhor Jesus. Também o nosso Senhor Jesus, ele não é um plano B, como muitos querem acreditar que sejam. Como a teologia dispensacionalista apresenta, achando que Deus, no seu plano de salvação, foi falhando, até que chegou a Cristo. Não! Quando Paulo usa a expressão plenitude do tempo, significa que desde a eternidade já era projeto de Deus e ele trabalhou o tempo. Ele trabalhou o nosso relógio, o Cronos, ele trabalhou a história. E quando você olha para a história da humanidade, você vai ver que Deus está moldando a humanidade. Para que Cristo possa vir. É o tempo perfeito, é o tempo ideal. Não é um tempo qualquer. É exatamente o tempo devido, nem mais, nem menos. Jesus não atrasou, Jesus não adiantou, mas ele chegou na plenitude dos tempos, para poder trazer salvação a cada um de nós. O texto nos diz que Deus então envia o seu Filho. E aqui há outro ponto importante a qual nós devemos de estar atentos. Veja que Paulo não está dizendo que na plenitude do tempo Jesus nasceu. Paulo não usa a expressão nascimento. Paulo usa a expressão envio. Porque ele está apontando para o fato de que Jesus sempre foi, sempre é e sempre será. Ele está apontando para a eternidade desse nosso Senhor. E ele está dizendo que no tempo perfeito, a qual Deus designou, a qual Deus trabalhou, a qual Deus escreveu. Então Jesus vem para se tornar aquele que seria o nosso Salvador. Ele não nasceu, mas ele se encarnou. Ainda que o seu corpo tenha sido gerado por Maria, ainda que de forma ícone, de forma miraculosa, Maria, sem contato sexual, pôde gerar no seu ventre um corpo. Jesus sempre existiu. Ele não foi criado a partir dali. Maria não é mãe de Deus. Maria é o invólucro na qual Deus nasceu, na qual Deus cresceu, na qual Deus gerou o seu Filho. Qual é a importância disso, queridos? Qual é o valor disso para conosco? Veja, a primeira coisa que você precisa de entender é que quando nós estamos lidando com isso, estamos lidando com a salvação. Paulo continua em seu texto e ele vai dizer que este é nascido da mulher. Ele foi enviado e ele é nascido da mulher, nascido sobre a lei. Que lei é essa? Do que Paulo está falando? Paulo está apontando para o início de todos os tempos, na qual Deus dá um teste a Abraão, onde ele diz que Abraão poderia comer de todas as frutas do jardim, mas da fruta que estava Adão. Nossa, hoje eu estou que estou, né? É cansaço, irmãos. Adão, verdade, obrigado, Abner. Que Adão deveria de comer da fruta que estava no meio do jardim. Dessa ele não poderia comer. Das demais ele poderia se banquetear e fazer uso dele. Deus dá um teste a Adão. E nesse teste Adão falha. Neste teste ele cai. Neste teste ele vacila. A lei a qual ele estava falando é a lei da obediência. E Adão não foi obediente. Agora acertei. E Adão não foi obediente. Ele desobedeceu. Então essa lei agora, ela é aplicada como justiça sobre os homens. Veja, se Adão tivesse permanecido fiel, nós estaríamos na presença do Senhor de forma fiel. Nós estaríamos livres do pecado, da lei do pecado, da carga do pecado. Mas como Adão caiu, a justiça de Deus caiu sobre nós. E nós agora estamos sob esta lei, que é a condenação eterna. Todos pecaram e destituídos estão da presença do Senhor. Todos a uma se fizeram como inútil. Ninguém mais presta, ninguém mais serve, ninguém é perfeito, ninguém é bom. Todos se extraviaram. É isso que Paulo está dizendo. A lei que pesa sobre nós é a lei da condenação eterna.
é a morte eterna, na qual eu e você não poderíamos nos livrar dela. Mas Deus quer salvar. E se Deus quer salvar, é preciso que Deus venha. Por isso Ele enviou o seu Filho. Para aplacar a ira do Senhor, é preciso que o próprio Deus faça essa obra. Eu já disse isso uma vez a esta igreja. O pecado da mentira condena a eternidade no inferno, porque é preciso uma eternidade para cumprir a justiça de Deus. Não é o tamanho do seu pecado, mas é o tamanho do ofendido. Porque você está ofendendo um Deus eterno, é preciso que a eternidade seja necessária para que você pague esse preço. O que significa que você não pagará nunca. Então era preciso que o próprio Filho viesse, e que o próprio Filho fosse à cruz. E se há um mistério ao qual nós não conseguimos explicar, é que Deus, que é imortal, morreu na cruz para nos salvar. Abdicou-se da sua eternidade para que eu e você pudéssemos então ter o preço pago da eternidade. Para Deus salvar, era preciso que Deus viesse, era preciso que Deus pagasse. Mas veja, é importante que haja uma ligação entre nós. Então era preciso que este que aqui viesse também fosse homem. E então Deus nasce 100% homem. Cristo Jesus vem à terra e toma o corpo que é gerado por Maria para se tornar 100% homem, perfeitamente homem, para poder assim aplacar aquilo que cabe a nós. O escritor de Hebreus é claro ao dizer: nem todo o sangue de touro, bodes e bois do mundo inteiro pode aplacar a ira de Deus e tirar sobre o nosso peso aquilo que é a nossa culpa. É preciso que algo semelhante a nós pague esse valor. Então era preciso que Jesus viesse. Mas para Jesus cumprir isso, era preciso que ele estivesse de forma perfeita. E nenhum outro homem nasceu de forma tão insígne, tão única quanto o nosso Senhor. Tendo nascido da Virgem, ele é varão perfeito em santidade. Ele é o segundo Adão, como Paulo vai dizer lá em Coríntios. Ele é aquele que agora vem cumprir aquilo que Adão não pôde cumprir. Ele sofre as tentações que Adão sofre, numa condição pior, porque Adão estava no paraíso e Cristo está sobre a terra. Ele caminha esta vida, ele age de forma perfeita em meio aos imperfeitos, ele é santo em meio aos imundos, ele é puro em meio aos condenados. E diante desta sua beleza e dessa sua magnificência, ele cumpre todos os desígnios do Senhor. Ele vem sob a lei para cumprir a lei em nosso lugar. E tendo cumprido a lei, então ele agora entrega a sua vida. Ah, querido, se tem uma frase linda da qual Cristo diz, e a qual nós devemos de cair de joelhos em ação de graça e louvor a Deus, é quando Jesus disse: a minha vida ninguém a toma de mim, mas eu a dou voluntariamente. Não tem coisa melhor do que você saber que o seu Senhor te amou ao ponto de entregar a sua vida voluntariamente. Paulo chega a dizer: é possível que por alguém bom a gente ainda arrisque alguma coisa, mas por alguém ruim, dificilmente. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, tendo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Esta é a palavra que é pregada. É isto que aponta o nascimento de Cristo Jesus. A vinda do Messias para que nós pudéssemos ser resgatados. Agora nós já não estamos mais sob a condenação da lei. Agora nós já não estamos mais presos à condenação eterna. Pelo contrário, nós agora somos adotados como filhos. Queridos, hoje pela manhã, enquanto nós estávamos fazendo o nosso estudo, eu estava falando aqui sobre a questão do pecado do orgulho. E eu disse que nós somos podres. Nós somos os piores dos piores. Que ninguém se iguala a nós em perdição. Que há uma mentira que é dita de que nós temos algum valor, mas nós não temos valor algum diante do Senhor. Nós somos totalmente desprezíveis e condenáveis diante do Senhor. Não há beleza alguma em nós que agrade ao Senhor.
Não há valor algum que sirva para Deus de alguma forma. Não há nada de bonito em nós que possa atrair o Senhor para conosco. Absolutamente nada. Nós somos reprováveis. Nós somos trapos de imundícia. Nós somos podridão. No entanto, este que é santo, perfeito e justo, este sim que é digno de admiração, este sim que tem todo o valor, este sim que é digno da adoração, este sim a quem nós devemos de levantar as mãos e louvá-lo. A Bíblia nos diz que Ele nos amou com amor tamanho que Ele envia o Seu Filho. Não é porque nós merecemos ou porque somos alguma coisa. Pelo contrário, é exatamente por aquilo que Ele é, o Deus todo amoroso. Ele envia o seu Filho, traz o seu Filho até nós. O que eu e você merecemos diante deste Deus? Nada além do inferno. Qual o valor que nós temos diante de Deus? Nenhum, a não ser o valor da condenação eterna. Qual benefício nós trazemos? Qual mérito nós colocamos diante do Senhor? Nenhum, somente deméritos. Nós só trazemos diante do Senhor a podridão, o pecado, a rebeldia. No entanto, pelo que Ele é, Ele agora vem até nós. Mas Ele não apenas nos salva da condenação eterna. Veja, toda a humanidade está condenada. Todo o universo está condenado. Porque o homem pecou. Como obra-prima de Deus, Ele trouxe o pecado sobre o mundo e o pecado se espalhou. Infectou a tudo. Todos nós estamos infectados com o pecado e toda a humanidade está infectada e todo o universo está infectado, ao ponto de que ele será destruído e refeito novamente, para que ele seja feito puro. O que é a graça do Senhor sobre as nossas vidas? Em vez dele nos condenar pelos nossos pecados, em vez dele mandar-nos para o inferno onde nós deveríamos de estar, Ele castiga o seu Filho e nos traz a justificação. Agora, por conta do Filho, do Cristo Jesus, nós podemos adentrar a presença do Senhor. Nós podemos chegar diante dEle, porque nós agora nos tornamos justos diante dEle. Mas Deus não simplesmente nos justifica, Ele nos adota. Ele nos traz como seu Filho amado. Nós agora somos co-herdeiros juntamente com Cristo. É isso que Paulo está dizendo, que Ele agora, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, meus queridos. Este é o significado do Natal, é a vinda de Cristo para pagar os nossos pecados, para limpar as nossas vidas e para nos fazer filhos dEle. Nenhum outro pode isso, nenhum outro tem esse valor, nenhum outro consegue isso. Mas nós estamos vivendo uma época em que isso está sendo esquecido. Estamos vivendo uma época em que isso não está sendo mais falado, não está sendo mais visto. E nós precisamos proclamar isso. As pessoas precisam de saber que há de fato um Salvador. A igreja do nosso Senhor precisa de resgatar essas datas históricas. Não pela tradição, mas pela importância da mensagem que traga. A igreja precisa de falar do nascimento de Jesus e apontar para o verdadeiro significado deste nascimento. A igreja precisa de falar da Páscoa, da morte de Cristo e apontar para a verdadeira Páscoa, para o verdadeiro significado disto. Nós precisamos de mostrar que ainda há um Salvador e que Ele reina e que Ele volta e que Ele vai buscar a sua igreja e nós somos a igreja do Senhor. Nós não podemos nos acovardar, nós não podemos nos abater, nós não podemos abaixar a nossa cabeça diante deste mundo que se levanta contra nós. A igreja nunca fez isso. A igreja do Senhor nunca se acovardou diante disso. E nós precisamos de retomar isso, queridos. Este é o nosso papel. Como igreja do Senhor, fazer esse anúncio, porque há pessoas lá que precisam de ser alcançadas, que precisam de ser salvas, e você tem a palavra de salvação a essas pessoas. Então você precisa de fazer isso. Eu quero desafiar a você que é membro da primeira igreja presbiteriana de Araguaína, ou a você que não é membro da primeira igreja, mas é membro de uma igreja genuinamente evangélica, que tem um compromisso com o Senhor. Eu quero desafiar a você a propagar essa mensagem. Se você tem um comércio, em vez de você colocar uma árvore de Natal, coloque um presépio.
Mostre que Jesus está para nascer. Faça sua decoração natalina voltada para o Natal verdadeiro. Se você é professor, ensine isso na escola. Fale disso com as pessoas. Na sua casa, reúna as pessoas em torno da mesa e apresente Cristo. Fale deste Senhor, aponte para esta realidade maravilhosa. Resgate, queridos, esse valor impressionante que é o cristianismo. Porque este mundo padece e carece da salvação e nós a temos. E devemos espalhá-la para que todos possam encontrar neste Cristo a plenitude. Veja quão é precioso para Paulo a mensagem de Cristo. Veja como Paulo olha para esta realidade do tempo presente como algo extremamente significante. Meus queridos, o nosso calendário não foi mudado para antes e depois de Cristo à toa. Foi mudado porque a igreja pregou essa mensagem e ela alcançou a civilização antiga. Porque eles viram a importância desse nosso Senhor. E nós precisamos de fazer isso. Essa igreja está fazendo isso. Ontem tivemos aqui o acender das luzes. Ainda que a igreja estivesse decorada, está decorada com maravilhosas luzes, a mensagem não foi da igreja. Não se cantou a igreja, não se pregou a igreja, e não se falou da igreja. Mas pregou, cantou e falou do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Você não sabe o significado disso para este mundo em trevas. Você não tem ideia do valor que é este evento cultural feito na escadaria desta igreja. Isso rompe com os costumes e deve fazer toda a diferença. Você deve abraçar, deve se envolver, deve estar junto com isso, para que a glória de Cristo seja manifesta e as pessoas possam honrá-lo naquilo que Ele é e por aquilo que Ele é. Qual é o seu compromisso com o Senhor, meu querido? Que neste Natal você possa estar vivendo o verdadeiro Natal. E que Cristo possa de fato estar em seus lábios, na fachada da sua casa, no seu comércio, no seu trabalho, no seu dia a dia, para que as pessoas possam conhecer que há um verdadeiro Rei que salva e vem buscar a sua igreja. Que Deus possa derramar da sua graça e da sua misericórdia sobre a sua vida.